Eu me chamo José Arnaldo, nasci no Pernambuco. Aos 6 anos para 7 anos, meu pai morreu. E aí começou uma luta, porque eu lembro muito bem que minha mãe ia para a roça para trabalhar e eu tinha que ir junto com ela. E muitos dias, tinha dia que não tinha o que eu comer, e o meu comer era um pouco de farinha seca com sal e café. E quando eu queria dormir, eu cavava um buraquinho no chão e eu dormia ali. Dormia no chão, porque eu não tinha um lugarzinho para mim poder dormir. Então, isso aí foi minha infância, sofrida. Como criança, a criança que deseja ter brinquedo para brincar, ter pelo menos um pão para comer, eu não sei o que era isso. Não é que minha mãe não queria me dar, é que ela não tinha condição para me dar. Eu não podia estudar, porque ou eu trabalhava para ajudar minha mãe, ou eu estudava. Então, eu fui obrigado a fazer uma escolha, que seria trabalhar, para ajudar o sustento da minha casa. De 7 a 8 anos de idade, eu já assumi a posição de homem da casa. Já comecei a trabalhar. Eu trabalhava no engenho, plantando cana, arrancando feijão. Para o dinheiro que eu ganhava, era para me levar para casa, para minha mãe comprar alimento para mim e minha família. Eu tinha um sonho, como todo nordestino, eu tinha um sonho de vir para a cidade grande, São Paulo, né? Eu tinha um sonho de poder vencer na vida. Então, aos 19 anos, eu vim para São Paulo. E eu achava que aqui em São Paulo eu ia ter uma vida fácil. E não foi bem assim. Foi uma vida sofrida. O meu primeiro emprego foi em obra. Eu lembro muito bem que durante 3 anos eu morei em obra. E ali eu dividi espaço com rato e com as purgas. Ao ponto que final de semana eu saía, eu olhava assim na minha camisa, só via as purgas voando. Não era porque eu era porco, era porque era um ambiente onde todo mundo faz as necessidades ali ao lado dos barracos. Tinha noite que eu chorava. Me perguntava, Deus não existe? Por que eu estou passando por isso? Mas aí eu pensava assim, eu não posso falar isso para minha mãe, porque se eu for falar para minha mãe, ela vai querer vir me buscar, vai pedir para mim voltar para o Pernambuco. Mas eu vim para São Paulo para vencer. Então chegou um dia, por mais que eu não conhecia Deus, só ouvia falar, eu falei para Deus, se até o mês de junho, se eu não conseguir alugar pelo menos um cômodo para mim morar, eu vou embora, que isso não é vida. E eu lembro muito bem que eu cheguei a alugar uma casa. Era um cortiço, 2 cômodos, o banheiro era lá de fora. E eu lembro que eu mudei, eu só tinha um garfo, uma faca e um prato. Aí quando eu achei que as coisas iam melhorar, eu conheci uma moça, né, onde a gente teve um relacionamento. Aí foi quando ela engravidou. A gente teve uma filha. Depois que a minha filha nasceu, a gente comprou uma casa na comunidade. Quando começava a chover, a gente tinha que sair tapando os buracos de tudo. Atrás da minha casa, onde eu morava na comunidade, tinha um córrego. Quando chovia, esse córrego inundava, então enchia a rua. Eu ficava ilhado dentro de casa, não tinha como eu sair. Ao ponto que tinha noite que eu desejava a morte. Por que eu desejava a morte? Então isso era uma humilhação, isso era um sofrimento. Então eu pedia a morte, eu desejava a morte. Foi quando eu lembro que eu sempre passava em frente à Igreja Universal e os obreiros me convidavam para mim colocar o nome no caderno de oração. Mas eu não queria, porque eu tinha preconceito com a igreja. Eu lembro que eu estava na porta de casa, quando eu vi os obreiros evangelistas evangelizando, eu fechava a porta. Então, por várias vezes que eu tinha convite para mim pôr meu nome no caderno de oração, ou até mesmo fazer uma visita, teve um dia que eu lembro que eu parei e coloquei meu nome no caderno de oração. Foi quando eu recebi um convite, e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu ouvi o homem de Deus falar no altar, que existia um Deus que poderia mudar a minha vida, mudar a minha situação, que aquilo que eu estava passando não era nada, que o Deus que era pregado na Igreja Universal poderia mudar a minha vida, né? Então, eu saí daquela reunião maravilhado, né? Eu falei, não, agora eu encontrei um lugar onde vai mudar a minha história. E eu lembro que na terça-feira seguinte, eu voltei, né? Já voltei melhor, né? Me sentindo bem. Então eu tomei uma atitude, cheguei na igreja, procurei o pastor, me batizei nas águas, peguei firme com Deus. Eu lembro que eu cheguei numa reunião e eu ouvi o pastor falar sobre o Espírito Santo, que a importância que era o Espírito Santo, que sem ele eu não seria nada, eu não ia chegar a lugar nenhum.
Eu ia ser igual uma árvore sem raiz. E com ele eu ia ter força para lutar, perseverar. E eu lembro que teve uma quarta-feira que o pastor chamou lá na frente. Todas as pessoas que queriam receber o Espírito Santo. E eu lembro que eu fui à frente. Eu falei, hoje eu quero ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Então começou a busca, eu comecei a buscar com toda a minha força, toda a minha alma, porque eu queria conhecer esse Deus, né? Esse Deus maravilhoso. E eu lembro que na hora foi muito maravilhoso. Nasceu de mim uma certeza. Deus falava, eu sou contigo. Por maior que seja a sua luta que você esteja passando, eu sou contigo. E ali foi maravilhoso, foi um gozo maravilhoso. Ali nasceu dentro de mim uma certeza. Eu tinha conhecido um bem maior, algo que superava tudo, uma pedra preciosa, algo que sem ele eu não sou nada. Que jamais, se eu vou chegar em algum lugar sem ele, porque ele é a base de tudo da minha vida. Eu posso perder tudo hoje, filho, esposa, bem, eu só não posso perder o Espírito Santo, porque ele é o tudo da minha vida. Que ele falou, eu sou contigo, então não importa, nada vai me convencer. Eu não sou nada, mas com ele eu sou tudo, porque ele é a minha fortaleza, ele é meu bem maior. Então foi assim que eu tive esse encontro maravilhoso com esse Deus, porque eu sabia o que eu queria. Ali eu tinha encontrado algo que poderia mudar a minha história, poderia transformar a minha vida. Aí surgiu um trabalho para mim, peguei um serviço. Em seguida, eu consegui comprar minha casa própria. Comprei minha casa própria. A gente começou a avançar. Eu digo a gente, eu e minha esposa. Né? Foi quando a gente comprou um terreno, a gente construiu um sobrado, 3 casas, fizemos essas casas, alugamos. Depois surgiu mais uma casa. Eu comprei, fiz mais uma casa, aluguei. Aí foi quando a gente batalhou, perseverou e conseguimos comprar nosso apartamento. Compramos nosso apartamento, né? Onde hoje eu moro com a minha esposa. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 15 anos, um de 21 anos. Somos felizes, tem um casamento abençoado. Eu tenho prazer de chegar na minha casa e encontrar minha família, né? De chegar em casa e conversar, encontrar minha esposa. Então, com o Espírito Santo e a minha família abençoada, nós temos chegado em lugares que era impossível sem o Espírito Santo eu chegar. Porque jamais sem o Espírito Santo eu ia chegar onde eu cheguei. Uma pessoa com 4ª série, sem ter estudo, né? Que começou a trabalhar dentro de obra, de ajudante. Hoje eu tenho 18 funcionários. Eu tenho engenheiro que trabalha para mim. A gente faz obra em Cuiabá. Fizemos obra em Cuiabá. Fazemos obra aqui em todo lugar do Brasil. Aqui em São Paulo, né? Então, recentemente, eu fui até o Nordeste. Comprei um apartamento, né? Graças a meu bom Deus. Aqui em Diadema a gente fechou umas obras, onde eu tenho mais um apartamento. Então, resumindo, eu quero que alguém tente me convencer o contrário. Alguém com 4ª série, sem estudo, ia conseguir o que eu tenho de maneira alguma. Então, hoje eu tenho um patrimônio avaliado a mais de 2 milhões de reais. Tudo isso eu devo ao Espírito Santo que eu conheci na Igreja Universal. Esse Deus maravilhoso. E tudo que eu tenho hoje não é nada. Não é nada. O meu bem precioso e maravilhoso é o Espírito Santo. O meu bem maior é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que no dia que eu fechar meus olhos, irei estar com meu Deus, que eu conheci na Igreja Universal.